Olá a todos, estava vendo um vídeo que inicialmente eu tomei conhecimento pelo Enzo, que estava falando sobre uma resposta ao Pirula sobre desmatamento em Rondônia, que infelizmente Enzo confundiu com Roraima. É uma coisa que eu acho que é um pouco que irrita um pouco, porque essa confusão de Rondônia e Roraima às vezes eu acho que é até uma forma de provocação. É que nem chamar todo nordestino de Paraíba. Então é alguma coisa que eu, como rondoniense, criado em Rondônia, apesar que eu sou natural do Paraná, é algo que para mim é ofensivo. Eu acho ofensivo. É que nem, por exemplo, confundir. É uma confusão que não sei por um desconhecimento que o brasileiro tem por geografia e história, porque somos uma nação de analfabetos funcionais. Isso é fato. Então, ao ver essas confusões, esse desconhecimento que muitas pessoas, sobretudo da região sul-sudeste, têm com a região norte, é para mim um assinte, é uma afronta, e elas não têm culpa por isso. Devemos compreender que a educação no Brasil é fraca, que o interesse de muitos por outras regiões é quase que nula, e isso vai sempre acontecer a longo prazo, arrumar a educação a longo prazo. Mas vamos falar o vídeo. Pirula, claro que tem a visão dele de ambientalista, de professor de biologia. Mesmo não sendo fã de muitas proposições do Pirula, eu quis assistir o vídeo para saber a opinião dele. Não é que eu sou contra o Pirula por algumas ideias, que tudo que ele fala é errado, e vice-versa. Então, naquele ponto de vista, ele está certo em muitos pontos. Temos que cuidar da natureza de uma forma, claro, que coerente, uma forma que tenha um bom senso e que saiba ter uma efetividade em suas ações. Que existem realmente, Rondônia é um estado desmatado. Mas qual que era o contexto histórico? O contexto histórico que foi um estado que é um estado de migrantes. Pessoas que imigraram para o estado de Rondônia por inúmeros fatores. O estado de Rondônia é praticamente o estado mais novo do Brasil em alguns sentidos. Por quê? Se você analisar bem a história, é um estado que nenhum dos municípios foi criado antes de 1900. Tanto o Acre quanto Mato Grosso do Sul, Roraima, Amapá e Tocantins, são também estados novos, foram os últimos estados criados no Brasil, junto com Rondônia. Esses estados já tinham municípios de antes do século XX. Por exemplo, Rio Branco e algumas localidades do Acre, tanto que ainda quando o Acre pertencia à Bolívia, temos o Roraima, quando era um território, antes que fazia parte do Amazonas. Rio Branco já existia antes de 1900, algumas localidades do Amapá, tem até acho que é o Forte de São José, já foi criado lá, que nem aqui em Rondônia tem um Forte Príncipe da Beira, que é bastante bonito, o Forte de São José. Eu gostaria de conhecer um dia que for em Macapá, um dia, quem sabe, né, se Deus quiser. Tocantins, eu tinha algumas cidades quando Tocantins pertencia a Goiás, e Mato Grosso, quando Mato Grosso o Mato Grosso era uma coisa só. Foram cidades invadidas durante a Guerra do Paraguai. Então, Rondônia é um estado extremamente novo. E esse mês eu ia fazer um vídeo falando sobre o Paraná, sobre seus 41 anos, que é um vídeo que eu quero abordar muitas coisas nesse vídeo. Num próximo vídeo que eu vou falar especificamente de Paraná e algumas peculiaridades. Então, qual que foi o contexto? Contexto que na Segunda Guerra Mundial vieram pessoas, os soldados da borracha. Por quê? Ou você ia para a Europa lutar na Força Expedicionária Brasileira, ou você virava um soldado de borracha. Porque, como todos sabem, a borracha, a seringueira, houve uma espécie de tráfico, ela foi traficada para a Malásia, a árvore da seringueira, para produzir borracha. Quem sabe os pneus daquela época não era um processo de vulcanização e tudo, da borracha para virar pneus era algo que estava em voga, e como a Malásia ela foi ocupada pelo exército japonês na Segunda Guerra Mundial, o Brasil voltou a ser um grande exportador da borracha. A borracha que foi um produto que impulsionou muito, muito no nosso estado. Então, se você for ver o contexto histórico, que
A própria Madeira Mamoré foi construída para escoar a borracha da Bolívia, porque tinha que transpor a Cachoeira de Santo Antônio. Então veio o empreendimento com o Percival Farquhar. Foi algo que no começo do século XX, há mais de 100 anos, movimentou até o nome Porto Velho, advindo porque Farquhar preferiu usar o Porto Velho ao invés de Porto Novo. Então ficou o nome do município de Porto Velho assim. Então a própria linha telegráfica puxada por Marechal Rondon, que era indígena, inclusive é um cara que junto com Jorge Teixeira são os grandes nomes da história de Rondônia. Marechal Rondon foi ele era conciliador com os índios, inclusive, porque ele tinha descendência indígena, e ele não deixou que o estado fosse nomeado com seu nome, só no final que virou Rondônia. Então é o único estado da federação que é em homenagem a alguém, os outros estados não. Então Rondônia é um estado único por esse sentido também. Então Marechal Rondon puxou o telégrafo, que anos mais tarde, algumas décadas mais tarde, veio onde seria a BR-364, com que Juscelino Kubitschek, essa política de interiorização, com a própria transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, impulsionou a vinda de migrantes para o oeste, a marcha para o oeste. Então, nos anos 70, já na época do regime militar, tinha aquele lema, integrar para não entregar. Então vieram migrantes para Rondônia, migrantes do sul, do sudeste, pessoas que de certa forma estavam em partes marginalizadas em suas regiões. E que, por exemplo, houve uma geada no Paraná, que ela foi uma espécie de impulso para a migração de pessoas da região do norte do Paraná para cá. Então essa ligação é muito grande. E o próprio o pai do Assir Gurgitz, o criador da Eucator, a União Cascavel, foi um dos pioneiros que trouxe pessoas do sul para cá. Então eram grandes desafios daquela época. Então é um contexto que tem que ser levado em consideração no vídeo do Pirula, porque eu não sei se o Pirula conhece de fato essa história. Claro que ele vai falar que é errado desmatar. Eu também concordo com ele, mas ele sabe o contexto histórico que levou a isso? Eu acredito que deva saber. Ele é uma pessoa que parece ser intelectual, sabe que tudo tem uma causa e motivo, não é? Uma causa, motivo e consequência. Então, foi um estado que veio migrações de pessoas que queriam sim uma vida melhor. O meu bisavô materno veio do interior do Nordeste, fugindo, né, da seca e tudo, e até tinha um problema familiar que eu vou colocar aqui em questão, mas ele veio para cá, ele foi para o Mato Grosso quebrou, e veio para cá. O governo deu o tanto que ele conseguiu desmatar. Então esse era o contexto da época. Não era correto? Não era, mas era o contexto da época, de pessoas que estavam procurando uma vida melhor. Porque pensem como era a vida nos anos 60 e 70. Nós não tínhamos, mesmo nós que somos pobres ainda, de certa forma, não como se fosse uma coisa muito ruim, mas naquela época era muito pior. Naquela época as condições de vida eram um pouco piores do que é hoje. Então esse contingente de pessoas que vindo para uma vida melhor, querendo fugir da fome, da violência, e quando vieram para cá tiveram seus desafios. Desafios de quê? De conviver com os indígenas que queriam defender a sua terra. Também o contexto de pessoas que vinham atrás de riqueza, de ouro. Então foi algo que marcou sim a nossa história. Então, às vezes até o próprio Enzo, por que não reinveste em turismo? Primeiro, o Enzo, eu acho que como bons paulistas, parece que bons paulistas só ficam naquele seu mundo de São Paulo. Infelizmente isso, que é só São Paulo e o resto do Brasil, que se foda. Vamos ser sinceros, os paulistanos estão cagando pro resto do Brasil, eles só querem só São Paulo. E eu não condeno tanto por isso, mas é um contexto sim que deve ser considerado e devemos ser francos em relação a isso.
Não, você que é de São Paulo não me leve a mal por isso, mas infelizmente é a impressão que nós, do resto do Brasil, temos com relação ao estado de São Paulo, que é um estado importante economicamente. Não devemos nos furtar desse sentido, que os paulistas eles têm uma certa resistência em enxergar o Brasil fora de São Paulo. Então eles acham que eles comparam muito ao Rio de Janeiro e ao Nordeste, que tem que sempre ser turismo. Só que o problema é o seguinte: temos infraestrutura para fazer um turismo? Não. Não temos nosso aeroporto da capital não é internacionalizado, só é internacional no papel. Há uma busca política por isso, sim, mas com próprios políticos como Sir Gurgis, que impedem o desenvolvimento de aeroportos porque ele quer ter um monopólio do transporte da Eucatur, aí fica difícil. Então, os municípios do interior têm aeroportos pequenos para o seu porte, não tem voos regulares. Por exemplo, aqui em Ji-Paraná só temos um voo regular por dia, que é da Azul, de Cuiabá, Ji-Paraná, Cuiabá. Ele vem e volta. Então, olha o preço para vir pessoas para cá. Temos poucos hotéis. Temos hotéis bons na cidade de Paraná. Hotéis, sim, realmente tem assim, hotéis, tem bares, assim, não sei o que, mas o que motivaria uma pessoa a vamos passear por Paraná, vamos conhecer de Paraná? Nenhum. Não temos grandes monumentos, não temos prédios muito históricos. Temos sim o museu do Marechal Rondon aqui na cidade. Tínhamos a igreja que eu gostaria de fazer um vídeo próprio em relação a isso, porque a igreja antiga foi demolida porque tinha problemas de estrutura, não estava comportando todos os fiéis, só que ele tinha assim, sua arquitetura e o seu contexto histórico. E o projeto é uma igreja com um estilo arquitetônico nada a ver, que eu acho que é uma coisa que para mim as igrejas estão ficando estranhas, mas pelo contexto que os fiéis, é uma vontade dos fiéis que a igreja Dom Bosco fosse de outra forma, a catedral nova, mas eu acho que poderia ter pelo menos ter refeito com a concepção antiga, só que melhorada. Isso não foi levado em conta, então é uma arquitetura totalmente estranha, desses tipo Oscar Niemeyer, que é aquela coisa de que no meu gosto pessoal não é muito bem-vindo, mas temos a Ilha do Coração, temos balneários bons, mas como que vamos trazer pessoas de outras regiões para vir para cá? É um grande desafio, sim. O turismo é importante. Eu não sei se o Enzo vai ver esse vídeo. O turismo é algo que faz parte do Brasil como uma forma de um viés econômico muito importante que o Rio de Janeiro está perdendo. O Rio de Janeiro perdeu muito com o turismo em alta, porque o turismo estava em alta e caiu. Mas caiu por quê? Por causa da violência. Então sim, a questão da segurança, como o Enzo elencou, é muito importante sim. E o rondoniense vê isso de uma forma muito especial. Por quê? Nossa cidade, pelo menos o interior do estado, não é tão violento assim. A capital é violenta pelo seu contexto social. Só que o interior ainda há algumas cidades que você pode ficar tranquilo. O Paraná não é uma cidade tão perigosa pelo seu porte. Porém, com a vinda de novas pessoas para cá, as coisas estão mudando aos poucos. Mas não é aquela violência exagerada que nem você vê no Rio de Janeiro, vê em São Paulo, vê no Nordeste. Já, claro, tem seus acontecimentos pontuais que não se deve ser desconsiderado. Só que a questão é que com o tempo a preocupação com a violência vai aumentando. Que isso está acontecendo não só em Rondônia como no Brasil todo. Temos um problema sim porque Rondônia é uma rota para a vinda da droga para o Brasil, da Bolívia. E dos veículos que são roubados no Brasil são levados à Bolívia em troca de drogas. Então isso é uma coisa muito preocupante. Claro que o Acre está mais violento que Rondônia, mas é outro contexto.
O Acre é um estado muito diferente de Rondônia em alguns aspectos. Mas sim mais preservado. Mas a questão é que lá a realidade do Acre é totalmente diferente de Rondônia. Então, acontece o seguinte, que o Pirula falou que os rondonienses não estão com muita vontade de preservar a Amazônia. Claro que há uma preocupação no que tange a preservação. Apesar que existem pessoas que têm aquela visão mais, como se fala, eu esqueci o nome da palavra, que é contra a humanidade, quer transformar tudo num santuário, que o homem é um vírus. Então não devemos também pensar por esse lado. Eu acho que o Dr. Pirula também não é radical a esse ponto, mas ele, claro que ele às vezes não quer entender o lado do antagônico ao pensamento dele, apesar que ele se faz essa peste de ser muito bonzinho, mas ele defende coisas que ao meu ver são coisas muito ruins. Ele tem concepções de mundo muito antagônico ao meu pensar, mas não considero ele como inimigo, mas eu não compraria tudo que ele fala. Digamos que 20% ele pode estar errado e os 80% ele pode estar... Ele dos 20% pode estar certo e os outros 80% pode estar errado, mas vamos analisar os 20% dele. Claro que a questão que a floresta ela tem um ponto que, se ela for passar desse ponto de devastação, a floresta por si só vai morrer. Mas a questão será que é o valor que o pesquisador que ele falou citou? Será que é esse valor mesmo? A questão é que o produtor, ele não é que o produtor não tenha preguiça de querer preservar, mas aquela coisa que muitos não têm conhecimento, muitos não podem. É uma coisa muito complicada no nosso estado. De certa forma, um youtuber criticou a nossa vontade de preservar. O outro criticou porque nós não queremos investir em turismo. Acontece que o Estado não ajuda o rondoniense. Isso é fato. Então o rondoniense ele é injustiçado dessa forma, porque nós não temos infraestrutura. Nós não temos grandes indústrias. Aqui não produz produtos manufaturados, são produzidos em São Paulo. Nós não temos grandes contextos históricos para que venha turismo, porque nós não temos infraestrutura para tal. Temos o Forte Príncipe da Beira, tem algumas coisas turísticas de Porto Velho, de Paraná e tal, mas e o resto? Será que isso faria pessoas vir para Rondônia visitar? A questão da BR-319, que eles não querem que seja asfaltada. Com o asfalto da 319, viria muitas pessoas de carro para Manaus, de Manaus para cá, uma forma de estrada turismo. E muitos contra. Por quê? Porque ninguém vai ter saco de ficar subindo madeira 6 dias numa balsa, ao tempo que se perde. Sendo que você poderia estar aqui no estado de Rondônia em menos de um dia ou 2. Vir, visitar e voltar. Fora o comércio entre estados. Então, Rondônia é um estado que depende muito da agricultura e da pecuária. Isso é fato. Então, quando vocês criticam isso, vocês esquecem que qual que é a nossa alternativa. Claro que esses produtores têm que sim preservar a floresta, mas o fato é que Rondônia tem uma realidade totalmente diferente com Roraima, com Amapá, com Acre. E por ser da mesma região, ser do mesmo porte, por que Rondônia também não é assim? Porque não dá. Porque não tem como. Rondônia é desses estados da região norte, pelo menos o Rondônia existe interior. Nos outros estados é só a capital. É praticamente cidades e estados. Então é complicado esse contexto. Apesar que eu não vi maldade nas proposições nem do Pirula nem do Enzo. Eu vi que mais é um pouco de desconhecimento de uns contra a história do nosso estado. Enquanto um falou de uma forma muito genérica e muito senso comum, o outro até confundiu o nome do estado. E acha que é o pior lugar do mundo ainda por esse fato.
É complicado, mas eu acho que eu quis expor meu ponto de vista.